Eu salvo os irmãos na santa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Aqui quem vos fala é sua irmã em Cristo, Beatriz, e eu quero estar relatando mais uma revelação em sonho que o Senhor ele me deu. Só que desta vez acerca dos casais. Mas antes disso, meus irmãos, eu quero deixar uma base bíblica em 1 Pedro, capítulo 3, o versículo 1 e o 7, que diz assim: Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada um a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Versículo 7. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres, e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as vossas orações. Então, meus irmãos, Deus ele me deu essa revelação. Eu não lembro ao certo o dia, meus irmãos, mas ali estava eu, fui dormir, e ali eu comecei a ver uma cena. Eu estava em pé e o meu esposo estava sentado na cama. E ali eu comecei a discutir com ele, meus irmãos. Eu comecei a reclamar e discutir com ele. Só que, porém, ele não falava nada, ele ficava sentado na cama. E ali eu acabei me alterando e eu dei um tapa no rosto dele. Naquela cena, meus irmãos, já era noite. E ali, naquele momento, ele baixou a cabeça e continuou da mesma forma que estava, também não disse nada. E ali, meus irmãos, eu na minha ignorância, eu fui deitar para me dormir e virei as costas para ele. E ele também deitou para dormir. E aí, meus irmãos, de repente eu vi um demônio vindo em minha direção. E eu estava deitado na cama. E esse demônio, ele começou a me atacar, ele começou a me morder, meus irmãos. Ele me mordia com muita força e eu começava a gritar. E eu comecei a gritar e pedir misericórdia. E eu sabia, meus irmãos, que aquele demônio ele tinha vindo para me atormentar por causa disso que eu tinha feito. Por causa dessa falta de respeito da minha parte, né? E ali ele começou a me atormentar e eu gritava. E parece que não tinha voz, parece que a voz não saía. Meus irmãos. E foi rápido, foi uma cena rápida, só que porém, parecia que tinha muito tempo que eu estava sendo atormentada. E ali, meus irmãos, eu comecei a gritar, até que chegou um momento que eu comecei a pedir a Deus, para me ajudar e tal. E ali, meus irmãos, eu acordei. Quando eu acordei, eu chamei o meu esposo e pedi perdão para ele. E tem uma observação, meus irmãos, enquanto eu estava sendo atormentada, eu tentava gritar a ele, só que ele não me ouvia. E assim que eu acordei, eu chamei ele e pedi perdão a ele, pelo que eu tinha feito. E contei também o sonho que eu tive para ele, o sonho dentro de um sonho, porque eu estava dormindo aqui na minha cama. Só que, porém, quando eu deitei para dormir, também foi no sonho. Eu acordei e contei para ele dentro do sonho. Eu até pensei que era real, meus irmãos, uma cena real, porque eu tinha acordado e contado para ele. E ali, meus irmãos, ele me perdoou, ele disse que me perdoava. E ali eu tive discernimento, eu entendi, meus irmãos, que aquele demônio ele veio para atormentar porque eu tinha desrespeitado meu esposo. E como diz aqui em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 2, diz que a nossa beleza, meus irmãos, não deve estar no nosso exterior, mas sim no nosso interior, que não perece, Uma beleza, meus irmãos, demonstrada no espírito dócil e tranquilo, que é de grande valor para Deus. Pois era assim, meus irmãos, que as santas mulheres do passado se adornavam, Aquelas que se diziam colocar sua esperança em Deus. E pelo que eu observei também, enquanto eu estava reclamando ele, brigando com ele, ele estava quieto. Então ali, Deus me deu discernimento no momento, meus irmãos, que o marido, ele tem que ser sábio, como diz em 1 Pedro 3, versículo 7, que eu li, no convívio com suas mulheres. Porque naquele sonho, meus irmãos, se ele tivesse falado alguma coisa, a gente poderia acabar brigando ou se ferindo,
né? Mas ele ficou quieto, então Deus ele quis me mostrar a forma que o homem e a mulher, né, meus irmãos, devem agir. O homem, né, deve ficar quieto, né, quando a mulher estiver falando alguma coisa, né, ele tem que ser sábio, ele não pode se alterar, tem que haver diálogo entre os casais, não é verdade, meus irmãos? Porque existe um demônio, meus irmãos, que ele dorme no meio do casal, quando o casal briga e vira as costas um para o outro. Sem contar, meus irmãos, que seremos condenados por isso também, né? Se não pedimos perdão. Então, meus irmãos, temos que ter muito cuidado, né? Porque existe esse demônio que vem para atormentar os casais, né? E é esse relato que eu quero deixar para os irmãos. E que Deus ele possa falar da forma que ele quer no coração de cada um de vocês. Vamos ser sábios no nosso convívio com o nosso esposo, né? Os irmãos com a esposa, não é verdade? Orar, falar com Deus e procurar, né, meus irmãos? Viver em diálogo, em comunicação com Deus, né? Fica na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a vida de cada um de vocês.